Em janeiro de 2013, uma jovem canadense de 21 anos desembarcou sozinha em Los Angeles. O nome dela era Elisa Lam. Estudante universitária, curiosa, ativa nas redes sociais e apaixonada por registrar suas experiências em um blog pessoal, Elisa estava realizando o sonho de viajar pela Califórnia. Ela não imaginava que aquela viagem terminaria de forma tão perturbadora que seu nome atravessaria o mundo inteiro. Elisa se hospedou no Hotel Cecil, no centro de Los Angeles. Um prédio antigo, construído na década de 1920. Um hotel com história, mas não uma história comum. O local já havia sido palco de suicídios, mortes misteriosas e até hospedou criminosos conhecidos. O Cecil carregava uma atmosfera pesada, muito antes de Elisa chegar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Ela visitou pontos turísticos, publicou fotos, conversou com os pais diariamente. Até que, de repente, o silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma atualização no blog. Seus pais, preocupados, acionaram a polícia. As buscas começaram dentro do hotel. Funcionários foram interrogados, hóspedes também. Nada. Então, dias depois, a polícia divulgou um vídeo de segurança que mudaria tudo. Era a gravação de uma câmera dentro de um elevador. No vídeo, Elisa entra sozinha. Aperta vários botões de uma vez. O elevador não fecha. Ela espera. Olha para o corredor como se alguém estivesse ali. Dá alguns passos para fora. Volta rapidamente. Parece inquieta. Em determinado momento, ela se esconde no canto do elevador, pressionando-se contra a parede. Ela faz gestos estranhos com as mãos, como se estivesse conversando com alguém invisível, como se estivesse pedindo algo, ou reagindo a algo que nós não conseguimos ver. O elevador continua aberto. Minutos se passam. Elisa sai do elevador e nunca mais é vista com vida. O vídeo do elevador viralizou rapidamente. Milhões de pessoas passaram a analisar cada frame. Teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que havia alguém fora do campo da câmera. Outros defendiam que ela estava sendo ameaçada. Outros ainda falavam em forças sobrenaturais. Enquanto isso, as buscas continuavam. Dias depois, hóspedes começaram a reclamar da água do hotel. A pressão estava fraca, a cor estava escura, o gosto era estranho. A manutenção subiu até o telhado para verificar os tanques de água. Foi ali que encontraram o corpo de Elisa Lam, dentro de uma das caixas de água que abasteciam os quartos do hotel. A descoberta foi chocante. O acesso ao telhado era restrito, havia portas trancadas, alarmes. Como ela chegou lá? Como abriu o tanque? A tampa era pesada. Como entrou sozinha? Por que ninguém viu? A autópsia concluiu que a causa da morte foi afogamento. Não havia sinais claros de agressão física. Nenhuma evidência concreta de ataque. A polícia encerrou o caso como morte acidental, mas o vídeo do elevador continuava levantando dúvidas. Especialistas apontaram que Elisa sofria de transtorno bipolar e fazia uso de medicação controlada. Havia indícios de que ela não estava tomando corretamente os remédios durante a viagem. Um episódio psicótico poderia explicar o comportamento no elevador, a sensação de perseguição, a desorientação, os gestos aparentemente desconexos. Mas para muitos, isso não foi suficiente. Por que o elevador demorava tanto para fechar? Alguns explicaram que ela apertou o botão de manter porta aberta sem perceber. Outros disseram que o sistema do elevador tinha atraso automático quando múltiplos botões eram pressionados. Cada detalhe foi analisado exaustivamente na internet. Documentários foram produzidos, fóruns se multiplicaram. O Hotel Cecil passou a ser associado definitivamente ao mistério. E talvez a parte mais perturbadora não seja a teoria sobrenatural. Talvez seja o fato de que uma jovem, sozinha, em uma cidade desconhecida,
enfrentando questões de saúde mental, tenha vivido seus últimos momentos cercada de confusão e medo. O caso de Elisa Lam se transformou em um símbolo da era digital, uma tragédia real transformada em fenômeno global. Até hoje, quando alguém assiste ao vídeo do elevador pela primeira vez, a sensação é a mesma. Algo parece errado. Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja no que vemos, e sim no que nunca saberemos. Existe um detalhe sobre o vídeo do elevador que poucas pessoas percebem na primeira vez que assistem. Elisa não apenas aperta vários botões. Ela parece testar algo, como se estivesse tentando fazer o elevador reagir. Em determinado momento, ela coloca a cabeça para fora, olha para os dois lados do corredor e volta rapidamente, como alguém que está avaliando se é seguro sair. Esse comportamento pode ser interpretado como um medo, mas também pode ser desorientação. Especialistas em comportamento humano analisaram a gravação quadro a quadro. Alguns afirmam que os movimentos das mãos são compatíveis com alguém em surto psicótico leve. Outros dizem que ela demonstra sinais claros de paranoia momentânea. Mas existe um fator ainda mais intrigante. O elevador demorava aproximadamente 2 minutos para fechar. Isso alimentou teorias de que alguém estaria segurando a porta do lado de fora. No entanto, engenheiros explicaram que o modelo específico do elevador possuía uma função chamada Hold Door, ativada quando múltiplos botões eram pressionados ao mesmo tempo. E Elisa apertou praticamente todos. Quando isso acontece, o sistema entra em modo de espera prolongada. Ou seja, o próprio comportamento dela pode ter causado o atraso. Outro ponto pouco discutido é o acesso ao telhado. Inicialmente, a polícia declarou que o acesso era restrito e que alarmes teriam disparado caso alguém utilizasse a saída externa. Mas, posteriormente, funcionários do hotel afirmaram que existiam escadas de incêndio internas que levavam ao telhado sem acionar qualquer alarme. Isso muda completamente a narrativa. Talvez o acesso não fosse tão impossível quanto parecia. Agora surge outra pergunta. Como ela entrou no tanque de água? Os tanques eram grandes, industriais, com escadas laterais externas. Uma pessoa poderia subir facilmente até a parte superior. A tampa, embora pesada, não era impossível de ser movida por alguém determinado. O que torna o cenário perturbador não é a impossibilidade física, é o contexto. Por que alguém subiria sozinho até o topo de um hotel à noite? Se considerarmos a hipótese de um episódio psicótico, tudo começa a ganhar um contorno mais trágico do que misterioso. Durante surtos associados ao transtorno bipolar, especialmente em fases maníacas com características psicóticas, a pessoa pode desenvolver paranoia, sensação de perseguição, ideias desconectadas da realidade e impulsividade extrema. A mente cria ameaças que não existem. Ela pode ter acreditado que precisava se esconder, ou fugir, ou se proteger de algo que estava apenas em sua percepção. E nesse estado, decisões perigosas podem parecer completamente irracionais. Outro detalhe importante, exames toxicológicos indicaram que os níveis de medicação no organismo dela estavam abaixo do esperado. Isso sugere irregularidade no uso. Interromper abruptamente medicamentos psiquiátricos pode desencadear episódios intensos, especialmente em ambientes de estresse, como uma viagem sozinha em um país estrangeiro. A solidão amplifica pensamentos. O desconhecido amplifica inseguranças. E o Hotel Cecil não era exatamente um ambiente acolhedor. Na época, o hotel funcionava parcialmente como moradia de longa permanência para pessoas em situação vulnerável. O entorno era conhecido por altos índices de criminalidade. Isso pode ter contribuído para um estado de alerta constante. A internet, porém, escolheu outro caminho. Fóruns começaram a apontar coincidências sinistras. Alguns relacionaram o caso com surtos de tuberculose na região, citando uma suposta ligação com o nome Lam-Elisa e um teste laboratorial chamado Lam-Elisa. Mas essa associação foi considerada apenas coincidência nominal. Outros afirmaram que o vídeo teria sido editado, que havia cortes suspeitos. De fato,
O vídeo divulgado não mostrava a sequência completa em tempo real. Pequenos trechos foram acelerados. Isso alimentou ainda mais especulações. Mas a polícia afirmou que os cortes foram feitos apenas para remover partes irrelevantes, nada que alterasse o contexto geral. Existe também a questão da tampa do tanque. Alguns relataram inicialmente que ela estava fechada quando o corpo foi encontrado. Depois, funcionários disseram que a tampa estava aberta. Essa inconsistência reforçou a sensação de mistério, mas em investigações complexas, relatos iniciais podem conter erros de comunicação. O fato é que não houve evidência concreta de terceiros envolvidos, sem sinais de luta, sem DNA desconhecido, sem registros de outra pessoa acompanhando Elisa até o telhado. A explicação mais simples continua sendo a mais provável, mas o ser humano tem dificuldade em aceitar o simples quando o cenário parece tão cinematográfico. Um hotel com histórico sombrio, um vídeo perturbador, uma morte trágica. É o tipo de combinação que ativa nossa necessidade de encontrar algo oculto. Talvez porque aceitar que tudo isso possa ter sido consequência de um episódio psicótico seja doloroso demais de ser aceito. Mistérios são mais confortáveis do que vulnerabilidades. E assim, o caso atravessou anos, virou documentário, virou obsessão coletiva. E o elevador se tornou um símbolo, um espaço fechado, silencioso, onde uma jovem viveu seus últimos momentos registrados. Talvez não exista um vilão escondido nas sombras. Talvez o verdadeiro antagonista seja invisível, interno, silencioso e muito mais comum do que imaginamos. A mente humana pode ser um labirinto, e às vezes, quando alguém se perde dentro dele, o mundo inteiro observa, sem realmente compreender.